Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 165, né? No Livro dos Espíritos, das ocupações e missões dos Espíritos. Só que nós vamos ter que ler a pergunta 574 para que venhamos não só a dar sequência, como também para que as pessoas consigam entender uma pergunta, né, sequencial, mas introduzida no próprio assunto. Então, a hora que chegar na parte, aqui na questão em si, eu aviso para as pessoas. Então, questão de número 574. A pergunta que Allan Kardec fez, esse assunto aqui eu já tratei nos outros vídeos, então eu não vou comentar esses assuntos aqui. Eu só vou ler para que eu possa dar sequência numa outra pergunta de Allan Kardec, tá bom? Então Kardec pergunta assim: qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Os bons espíritos respondem assim: há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto expiarão durante sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes já neste mundo o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa, né? Então, agora nós vamos ler uma outra pergunta. Eu tive que ler essa pergunta para que pudéssemos dar sequência nessa pergunta aqui agora. Olha só para você ver. Agora, pergunta de Allan Kardec. Pois que lhes era facultada a escolha, porque preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria, né? Pois que lhes era, né, dada a possibilidade de escolha, né, que seria facultada possibilidade, pois que lhes era dada a possibilidade de escolha, porque preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria. Porque nós sabemos que existem seres que vivem em total inutilidade, né? Eles vivem assim, praticamente como se encontrasse num estado letárgico, né? Numa ociosidade completa. Eles não movem, como se diz aquele ditado, né? Eles não movem uma palha. Então, os bons espíritos respondem assim, ó. Então, olha só para você ver. Pois que lhes eram facultada a escolha, porque preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria, né? Se lhes foram conferidas, né? Se foi dada a eles uma possibilidade, uma oportunidade
Por que que, mesmo assim, eles preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Agora, nós temos que entender que é um certo nível de espírito que lhes são facultado, né? A escolha. É uma certa classe de espírito que lhe é facultada a escolha. Não são todo mundo, não. Não são todos os espíritos que recebem essa possibilidade. Não são todos os espíritos que a eles são facultado, você entendeu? A escolha, né? A escolha. Porque nós sabemos que existe uma escala imensa de níveis de espírito. Existe espírito que eles se encontram assim num estado de ignorância das leis divinas tão grande, mas tão grande, que eles reencarnam, desencarnam umas 10 vezes sem saber, sem ter conhecimento de que desencarnaram, aliás, que reencarnaram, que desencarnaram, que reencarnaram, que desencarnaram, que viveram nas regiões umbralinas, que foram acolhidos, que foram tratados, que foram reencarnados, você entendeu? E que desencarnaram e que foram para regiões umbralinas de novo e que permaneceram ali na região umbralina 10, 15, 20, 30 anos, mas isso é muito relativo, é muito complexo, por isso que eu já estou inserindo esses termos. E eles não sabem que isso tudo eles aconteceram. Há muitos seres que eles desencarnam, como eu já disse em outros vídeos, não vou alongar nesse assunto. Eles desencarnam, não sabem que desencarnaram, vão no próprio velório, ali eles participam juntamente com os seus familiares, eles têm noção de que é a família deles que estão ali, mas ele não tem noção de que é ele que está sendo velado. Eles seguem o cortejo. Lá no túmulo acontece de uns, porque ainda se encontram muito materializado o fluido animal, né? Acontece de muitos permanecerem ali junto ao corpo alguns anos, outros retornam para seus lares como se nada tivesse acontecido, você entendeu? E isso entra anos e sai anos nestas condições, até que em dado momento ele para, porque depende dele, ele para e começa a achar estranho. Tanto é que eu pergunto a você, que certeza você tem
que você está reencarnado ou desencarnado? Lhe faço essa pergunta, ora. Eu tenho que lhe fazer essa pergunta de acordo com o que eu entendo. Que certeza que você tem que você se encontra no corpo físico ou que você se encontra aí em espírito, que o teu corpo físico já foi sepultado e que você está aí dentro do teu lar, atazanando a tua família, vamos dizer assim, perturbando a tua família. Que certeza que você tem? Então você trata de perguntar para tua esposa, para teu marido, se eles estão te vendo, se... Não adianta você beliscar o braço, não, você entendeu? Porque o espírito também lá, ele é composto de matéria, como aqui na Terra. Carne, ossos, nervos, músculos, você entendeu? Ele sente todo esse processo, porque ele está materializado. É o fluido animalizado dele. Agora, o duro é se você pergunta para tua esposa, ou para teu namorado, ou para o teu marido, e vice-versa, e eles também estão desencarnados, e aí como fica? Você pergunta para tua mulher, assim, ou para teu namorado, benzinho, você tem certeza que eu estou encarnado? Você está me ouvindo? Estou, bem. Mas que certeza que você tem que ela está encarnada ou desencarnada? Sabe lá, às vezes ela está desencarnada também? Então a gente tem que começar a pensar nessas coisas. Por isso que quando somos convidados para ir a algum velório, a gente tem que ficar de olho ali naquelas lápides para ver se a nossa foto não está lá. Agora você pode pensar que eu estou brincando, mas eu não estou brincando. Eu não estou brincando, porque a diversidade é tão grande, sabe? E que nós somos pegos de surpresa por um processo tão natural, mas que é inevitável ao nosso eu durante o processo evolutivo que nos encontramos, que você nem imagina. Então nós temos que ficar muito atento, porque pode ser, né? Pode ser. Então tem seres que a eles são concedido a possibilidade da escolha, como Allan Kardec aqui está perguntando. Mas por que que mesmo a esses, né, que lhes foram dada a possibilidade de escolha, né, foi facultado a eles a escolha de preferir uma existência que nenhuma proveito lhes traria? Ora, eles escolheram uma existência que proveito nenhum lhes traria? Olha só o que os bons espíritos respondem. Entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor, né? Quer dizer, de trabalho, né? Quer dizer, de trabalho. Entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Agora, quando se fala, desculpe, quando os bons espíritos aqui, eu fico muito atento a essas questões. Quando se fala, quando se toca nesse processo aqui, como os bons espíritos
tocaram, eu fico muito atento, porque esta resposta ela tem um sentido triplo. Você vai observar. A resposta tem, a pergunta não. Olha só para você ver. Entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor, quer dizer, uma vida de trabalho. Você entendeu? Onde está o primeiro sentido triplo? Na questão espírito. Então, esse indivíduo, ele já reencarnou ou ele ainda não reencarnou? É aí que nós precisamos analisar. Porque se ele reencarnou, não é considerado, principalmente pela doutrina dos espíritos, assim classificado por Allan Kardec, não é considerado espírito, e sim alma. Porque no corpo físico, alma. Fora do corpo físico, espírito. Então, se assim foi classificado, nós temos que seguir à risca. Isso não é fanatismo. Isso é ser verdadeiro. Porque é ou não é. Você entendeu? Então, ó, entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Entendeu? Na verdade, foi colocado essa frase, ela foi colocada justamente aqui para que pudéssemos analisar. Porque o certo mesmo seria: entre as almas também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Você vai entender o porquê que eu estou dizendo alma. Porque a questão em si, ela está tratando daquele que já se encontra no corpo físico. Você entendeu? Se a questão em si, mais para adiante, não tratasse daqueles que se encontram no corpo físico, obviamente, essa colocação, essa frase, espírito, estaria correta. Aí você pode me dizer, eu gosto de dizer isso, você pode me dizer, mas então quer dizer que os bons espíritos erraram? Não, gente, não erraram, tá tudo certo. Só que eles colocaram de uma forma para que pudéssemos analisar. Porque aqui não está tratando-se de espírito. A questão em si está tratando-se de alma, daqueles que se encontram no corpo físico. Agora, vamos modificar de uma certa forma para tentar explicar uma coisa para você. Ó. Entre as almas também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor, quer dizer, de trabalho. Quantos milhões de almas? Você observa que eu estou tratando de alma, não estou tratando de espírito. Porque espírito é se ele se encontrasse na erraticidade. Mas a questão aqui, a mensagem aqui, ela não trata de erraticidade. Ela não trata de plano espiritual. Ela trata da matéria física, ela trata daqueles que se encontram no corpo físico. Então, gente, quantos milhões de almas aqui no corpo físico? Quantos milhões de almas reencarnadas que
por um motivo ou outro, elas abortam. Veja bem, aborta é uma coisa, abortar é outra coisa. Quantos milhões de almas aborta aquele compromisso que assumiram na espiritualidade maior antes de reencarnar? Quantos milhões de almas elas recuam quando se vê mediante a prova e a expiação, que elas percebem que não vão dar conta, então elas baixam o padrão vibratório espiritual, elas baixam o padrão vibratório, elas entram num estado de pessimismo, de negativismo tão grande, que ali aloja-se uma depressão, uma angústia, uma melancolia, uma influência das trevas, ou até mesmo a influência de um obsessor, porque obsessor é uma coisa, treva é outra coisa, anticristo é outra coisa, espíritos sofredores é uma outra coisa, você entendeu? Espíritos inferiores é outra coisa completamente diferente, você entendeu? Mas quantos milhões de almas aborta o seu compromisso, aquele compromisso assumido antes de reencarnar? Ele aborta. O que é aborta? Ele desiste de levar adiante aquele projeto. Ele desiste de levar adiante aquela programação programada, a qual ele veio programado. Entendeu? Ele sente o peso da responsabilidade aqui no corpo físico. E por um motivo ou outro, ele se sucumbe. Uns se perdem no mundo da sexolatria, outros da toxicomania, outros da bebida, outros se perdem, você entendeu? Em todo sentido na porta larga, até o ponto de muitos abortar aquela responsabilidade a qual assumiram antes de reencarnar, abortam aqui no corpo físico através do suicídio. O suicídio é um abortar. Abortar o compromisso. Abortar a responsabilidade. Abortar a viagem. Entendeu? Que muitos podem até dizer abortar a missão. Mas eu não vou dizer abortar a missão. Porque missão é uma coisa. Agora, compromisso, responsabilidade, dever é algo completamente diferente. Assim nos ensina a doutrina dos espíritos. Por mais que nós podemos considerar tudo como sendo missão, mas nós devemos procurar separar o joio do trigo
enquanto pudermos manter intacta esta colocação, obviamente nós devemos manter. Enquanto nós pudermos sustentar, e é óbvio que sustentaremos essa questão por toda a eternidade, porque nós sabemos que missão é uma coisa, e nós sabemos que dever é outra coisa. Compromisso, responsabilidade, é de tua responsabilidade nessa existência quitar os débitos de existências passadas. É de tua responsabilidade. É um dever teu ajudar o próximo. Agora, o próximo teu não faz parte de uma coletividade, e sim de uma unidade, de uma individualidade. Você entendeu? Uma individualidade no qual é detentora de uma personalidade. Nós vamos dar sequência nesse vídeo. No próximo vídeo nós vamos dar sequência.